para eu empreender uma ação nesse sentido e, portanto, é isso que eu vou fazer. A ideia é que depois essas pessoas façam o mesmo, ok? No ano que vem com outras pessoas. Então, depois eu entro em detalhes, não quero fazê-lo agora. Pronto, eu tenho uma viagem, aquele pastor Salmo, lembram-se do pastor Salmo que esteve cá? E o ano passado, não, este ano, fevereiro, eu fui lá, era uma convenção deles, e agora ele faz aniversário, ele, quer dizer, a igreja, em agosto, final de agosto, e convidam para eu ir lá também, então eu vou estar ausente. Mas eu preciso que você venha à igreja, na mesma, entendeu? Porque eu continuo a ser o pastor da igreja e, portanto, preciso que você venha. Não é? O pastor não está? Não, mas o que é isto? Mas que brincadeira é esta? Não admito isso. Você vem e traz os seus amigos e tudo. Ok? A igreja está mais cheia quando eu não estou do que até propriamente quando eu estou. Não é? Pronto, domingo passado tivemos 3 pessoas novas que se agregaram à igreja. Uma senhora recebeu Jesus e mais um casal que já eram crentes, quer dizer, eu acho que um pouco mais afastados, eles querem ser batizados nas águas todos, outra vez, acho que já se inscreveram e pediram se podiam congregar aqui. E eu disse, claro que sim, não vejo nada em contrário, esteja à vontade. Então, eles vêm e glória a Deus, Deus está a fazer o que tem a fazer. Amém? Muito bem, eu quero deixar uma palavra convosco que é muito simples, mas que nos prepara para os tempos que começamos a viver. Como sabem, esta é uma reunião de liderança, aqui o assunto agora é mais feijão com massa, ok? Não é aqui, portanto, há algumas coisas que eu posso falar aqui que dói, mas como a minha mãe dizia, o que arde cura e o que aperta segura, ok? Então você aguente aí. Primeiro de tudo, você acredita que eu o amo? Acredita ou não? Eu estava no norte, na minha zona de conforto, eu estava muito bem, eu só vim cá para baixo por causa de vocês. E de umas santas que não paravam de me telefonar. Então, você tem que acreditar que eu o amo. Então, qualquer coisa que eu diga será para seu bem e é uma prova do amor que eu lhe tenho. Sim? É nisso que você tem que acreditar. Ok. Abram a Bíblia em Provérbios 4, versículo 18. Eu estou a usar a minha versão King James. Provérbios 4, versículo 18. Eu quero vos falar acerca de tempos de mudança. Diga comigo, tempos de mudança. Outra vez, tempos de mudança. Provérbios 4:18 diz assim: entretanto, a vereda dos justos, quantos são justos aqui? Somos inocentes pelo sangue de Jesus, pela obra consumada de Jesus em nosso benefício. Sim? Então, entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. Então, olhe para mim. Há coisas das quais nós precisamos tomar consciência. Isso vai ajudar-nos a crescer. Quantos querem crescer aqui? Essa é a ideia, essa é a vontade de Deus. O crescimento espiritual não está limitado à idade que você tem, nem ao tempo que você tem de crente, nem de igreja, ok? Então, se nós somos então justos, a palavra de Deus está a dizer que a nossa vida vai ser como o sol. O sol não nasce em todo o seu esplendor. A luz vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. E esse é o plano de Deus para nós também. Se chega ao meio-dia e a sua luz é a mesma luz que tinha às 6 da manhã, alguma coisa está mal aí. Alô? Então é suposto que você vai brilhando. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. Por outras palavras, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar à estatura varonil de Jesus Cristo. Sim? Só lembrar vocês que esta é a vontade de Deus. Por exemplo,
Efésios 4:11 diz que a uns deu Deus como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade, não é? A varões perfeitos, à estatura da medida completa de Cristo, certo? Que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que enganam com astúcia ou fraudulosamente. Então, esta é a vontade de Deus. Deus deu ministérios à igreja para nos ajudarem a crescer. Sim? Agora, você não pode esperar crescer se não estiver preparado para mudar. Porque se você não quiser mudar, não vale a pena ter o desejo de crescer. É uma utopia, é um paradoxo. Não existe uma coisa sem a outra, não existe crescimento sem mudança. E tempos de mudança são sempre tempos instáveis. Sentimos-nos inseguros de alguma forma. Porquê? Porque a mudança empurra-nos para fora da nossa zona de conforto. E muitas das vezes não entendemos porque Deus permite certas coisas. Porque Deus permitiu uma ofensa com o irmão tal, com a irmã tal. Porque é que Deus permitiu que eu passasse por determinada situação? Não entendemos. Achamos até que é o diabo. Aquilo que para nós era o nosso conforto, a nossa segurança, de repente desmorona-se tudo, desaparece tudo. Sentimos-nos expostos, sentimos-nos frágeis, oramos e até parece que a resposta à nossa oração demora a chegar. E a todo o tempo Deus está de olho em nós, só nos está a fazer crescer. Mas para crescer é preciso mudar. Eu recordo-me do exemplo da águia. Um dia a mãe águia chega ao cimo do penhasco. Os pintos estão gordos, são 2. Já se empurram um ao outro para fora do ninho. Prevalece sempre o mais forte. Já tem asas grandes, penas criadas. Mas a mãe águia chega com um olhar estranho nos olhos. Eles nunca viram aquele olhar. O que é que a mãe tem hoje? Que bicho lhe mordeu? O que é que aconteceu? E de repente, para espanto deles, vem ela a começar a destruir o ninho. Não, a mãe enlouqueceu de vez. O que é isto, mãe? Não faças isso, mãe. Estás a destruir a nossa segurança e estás a tirar-nos o nosso conforto, mãe. O ninho sempre aqui esteve, desde que eu me conheço como gente. Eu sempre vi aqui o ninho. Por que é que estás a destruir o ninho agora? E ela continua a destruir o ninho até lançar o último pau fora, pelo penhasco abaixo. E agora eles estão em cima da pedra, fria. Ela olha para um, é logo o mais forte. Mãe, não, mãe, e ele recua. Mãe. Ela agarra nele e lança-o abaixo da montanha. E ela vai por lá, mãe, socorro, a minha mãe está louca. Socorro, liguem para a proteção aos menores. E ela vem atrás e diz, abre as asas, e lá, oh mãe, queres me matar? Abre as asas, e lá, oh mãe. E antes que ele bata no chão, ela agarra e levanta voo outra vez. Oh mãe, não faças isso, mãe, eu prometo fazer tudo o que tu mandas. Mãe. E quando chega lá acima, ela larga-o outra vez e ele, vai, socorro, ela mata-me hoje, a mãe está maluca. E ela diz, abre as asas. E ele, as asas, abre as asas. Abre o quê? O que é isso? Por que é isto? Abre as asas. E agarra outra vez, leva-o para cima. E ao fim de um processo, ele descobre que tem asas e também pode voar. Mas não descobriu sem mudança, sem sair da sua zona ou perder a sua zona de conforto. E o mesmo acontece conosco. Há até na ciência aquilo que se chama dores de crescimento.
Então, às vezes dói. Você foi incompreendido? Não chore, nem fique zangado. Isso é imaturidade espiritual. Não fique ofendido com o irmão A, B ou C. Isso é meninice. Dê glória a Deus, porque você entrou num processo de crescimento. E se você entrou num processo de crescimento é porque o que Deus tem para si, ou para que você realize o que Deus tem para si, você precisa crescer mais. Então está no bom caminho. Porque se Deus não levasse você a crescer, isso quereria dizer que já está bem, fica por aí. Isso não é bom para ninguém. A vontade de Deus é que você cresça. E até chegarmos à estatura varonil de Jesus Cristo, temos muito que crescer, sim ou não? Sim. Então isso implica mudanças. Por outras palavras, eu direi, até chegarmos à estatura varonil de Jesus Cristo, temos muito que mudar. Diga comigo, mudar. Outra vez, mudar. Então, faça tudo isto. A tendência natural humana do nosso ego e até da nossa alma é resistir à mudança. Mas nós sempre fizemos assim, pastor. Já do sítio de onde a gente veio, era assim que se fazia. Estou a achar muito estranho, pastor, agora fazer diferente. Isso está na Bíblia. Oh, pastor, mas nós sempre pensamos desta maneira. Sempre falámos desta forma. Até lá de onde nós viemos, a gente falava assim. Nós até acreditamos sempre nestas coisas. Eu sempre acreditei assim. Agora estou a achar muito estranho, pastor. Isso que o pastor agora está a dizer. Pastor, fale sobre o amor. Pastor, para que é que está a falar destas coisas agora? Não faça ondas, pastor. O barco está tão bem. Fazer ondas para quê? Para você ganhar asas e voar. Alô? Diga comigo, eu vou voar. Agora, para crescermos, precisamos mudar. E a vontade de Deus é que cresçamos em tudo. Vou dizer outra vez. A vontade de Deus é que você e eu cresçamos em tudo. Se quiser tomar nota, tome nota. 1 Coríntios 3, versículo 6, Efésios 4, 15, já referi, Colossenses 1, 10 e 2 Pedro 3, 18. Vou dizer outra vez. 1 Coríntios 3, 6, só digo uma vez. Efésios 4, 15, Colossenses 1, 10 e 2 Pedro 3, 18. Está a gravar, você pode levar a mensagem, você ouve. Isto prova que a vontade de Deus, olhe para mim, a vontade de Deus é nós crescermos. Mas como é que você vai crescer se você não for esticado? Se não aumentar o peso? A Érica é PT. Como é que o músculo cresce se não for aumentando o peso? Se não aumentar a tensão? Não cresce. Se você fizer exercícios com um peso de 1 quilo, daqui a 10 anos, tem o músculo da mesma forma. Não cresceu nada. Para o músculo crescer, você faz agora de 1 quilo, depois aumenta para 2, 3, 4, 5 e vai por aí fora. Nunca se dá por descansado. Espiritualmente é a mesma coisa. Sempre vai haver tensão. Sempre vão haver desentendimentos, porque o ferro aguça o ferro. Não vale a pena você pôr a fé de que ninguém vai ficar triste consigo, de que todas as palavras que vão sair da sua boca vai ser tudo certinho, as palavras que vão sair da boca das outras pessoas para si também vai ser tudo um mar de rosas, toda a gente é de licor doce consigo. Ouça, se você só encontrar pessoas dessas pela frente, você nunca vai crescer. E se só lhe acontecerem coisas maravilhosas na vida, você nunca vai ter coragem para nada.
Lembrem-se de que as árvores mais fustigadas pelo vento são aquelas cujas raízes são mais fortes e cuja madeira é mais resistente. Eu recordo-me de uma experiência que fizeram com 50 casulos de borboletas e 50 pintainhos, ou isto é, ovos chocados. Então, quando os cientistas perceberam que a borboleta dava sinais de sair do casulo, eles colaboraram, facilitaram-lhe a vida. Diga comigo, facilitaram-lhe a vida. Isso. E digo já a vocês uma coisa, eu não estou aqui para lhe facilitar a vida, eu estou aqui para criar dificuldades. Porque senão você nunca vai crescer. Não é o que você faz com os seus filhos. Ou ele levanta o dedo e já tem tudo o que quer e até mais do que o que ele lhe pediu. Não. Um bom pai ou uma boa mãe é aquele que ensina os filhos a dar valor àquilo que eles têm. Para que um dia, quando eles forem grandes, valorizarem as coisas. Enfrentarem dificuldades e superarem as dificuldades. Mas tudo começou quando eles eram pequeninos. Então eu não estou aqui para dar-lhe pancadinhas nas costas. Eu estou aqui para você crescer. Alô? O pastor, não, isso não é pastor. Isso não é pastor. Ei, você quer ficar a vida toda assim? Que quando surge uma dificuldade e um problema, você é o primeiro a bater em retirada? Isso não resolve problema nenhum na sua vida. Chorar e pancadinhas nas costas não resolvem. Resolve olhar para a palavra de Deus, pôr os olhos em Jesus e seguir adiante, enfrentar o touro pelos cornos. Por isso, você vai crescer. Qualquer dificuldade que se apresente diante de si, qualquer demónio que se apresente diante de si, você vai resistir firme na fé e você vai vencer, para si e para os outros. E você não chega lá com pancadinhas nas costas. Amém? Mas eu gosto de si, não é mesmo? Então os cientistas facilitaram a vida da borboleta e cortaram o casulo e deixaram a borboleta sair. Mas nos demais 25, eles deixaram que a própria borboleta fizesse o serviço de se desembaraçar do casulo. O mesmo com os ovos. A 25 dos ovos, quando perceberam o movimento dentro do ovo, o pintainho para querer sair, os cientistas partiram a casca e facilitaram a vida ao pintainho. Diga, facilitaram a vida. Mas os demais 25 deixaram que eles mesmos resolvessem o problema. Qual foi a conclusão desta experiência? Eles verificaram que aquelas 25 borboletas que tiveram que lutar para se verem livres do casulo, voaram. Assim como aqueles 25 pintainhos que tiveram que lutar e se esforçar para romper com a casca, saíram a andar. Porém, tanto nas borboletas como nos restantes 25, aos quais eles próprios lhes facilitaram a vida, verificaram que nem as borboletas voaram, nem o pintainho sobreviveu. A cabeça caía. Conclusão: é o atrito que produz força nas asas da borboleta para ela voar, assim como no pescoço do pintainho para ele poder erguer a cabeça. Está tudo muito bem pensado. E por que é que você acha que a palavra de Deus diz, Paulo pelo Espírito Santo diz, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E na minha versão, King James, diz, e a paciência produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então não fuja quando a tribulação chegar. Louva a Deus, dê glória a Deus e vai dar tudo certo. Amém? Veja aí 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E eu sei o que eu estou a dizer, ok? Você está a olhar para uma pessoa que
que já passou muitas tribulações. Ainda sou novo, tenho 32 anos. É sério mesmo, é a minha idade biológica, é sério. Eu fiz um exame médico e as análises na minha idade biológica deram 32 anos. Por isso eu digo, sou mais novo por fora do que sou mais novo por dentro do que o que sou por fora. Glória a Deus. É mesmo, o Senhor renova a minha mocidade como a da águia. 2 Coríntios 3,18. Mas quando você pensar em tribulação, pensa em mim e vai-lhe trazer algum consolo. 2 Coríntios 3,18. E o apóstolo Paulo dizia assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que é que ele chamava a leve e momentânea tribulação? Ele diz: 3 vezes sofri naufrágio, 3 vezes fui espancado, açoitado com varas, recebi dos judeus, já nem sei quantas vezes, acho que 2, uma quarentena de chicotadas menos uma, em perigos, em nudez, em fome, sem ter que vestir muitas vezes, nem ter o que comer algumas vezes. Passei uma noite e um dia à deriva no mar, do naufrágio e por aí fora. E ele chama isso leve e momentânea tribulação. E nós, às vezes, acontece qualquer coisinha, já é o fim do mundo. Sabe o que é que isso me diz? Você está no bom caminho. Mas prepare-se, porque há mais lá à frente. Porque se você já geme com isso que lhe está a acontecer, mano, mostra que você está num nível ainda easy level, entendeu? Ainda vai ter que pedalar, mas não se preocupe. Deus vai lhe dar forças, Deus vai estar consigo, o importante é seguir adiante e tudo vai dar certo. E quando estiver a passar por um momento desses, quer ouvir um conselho, fique calado. Conforme a palavra de Deus diz, e guardarás silêncio porquanto os dias são maus. No dia mau, guarde silêncio, fique calado, não diga nada. Chore sozinho lá em casa, mas não fale nada cá para fora. Está a funcionar, você está a crescer, glória a Deus. 2 Coríntios 3,18, a ver se é desta. Diz: mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, e isto pelo Espírito. Irmãos, estamos a ser transformados na mesma imagem de Jesus Cristo. Olhe para mim, sim ou não? Já chegamos lá? Já chegamos lá? Não. Quer dizer que para chegarmos à imagem de Jesus Cristo, precisamos ainda de muita transformação. Eu digo de outra forma: até que Cristo seja formado em nós, precisamos de muita mudança. Em nós, não é nos outros. Nós é que precisamos mudar. Quando você fica ofendido com alguém, olha o que eu lhe vou dizer, em abono da verdade. O problema não é do alguém. Foi mal criado, o problema não é dele, o problema é seu. Você é que ainda é pequeno. Porque se já estivesse mais perto da imagem de Jesus Cristo, você até orava por aquele irmão ou irmã, você abençoava, até era capaz de lhe dar uma oferta, ou ia procurar se ele tem alguma necessidade e ia ajudá-lo em segredo. Mas porquê ficou ofendido com o que ele falou? Porque você é pequeno. Alô? Posso continuar? O que arde cura e o que aperta segura. Pense comigo se é ou se não é verdade. Então, para que Cristo seja formado em nós, nós precisamos de passar por um processo de transformação. Diga comigo, transformação. Ou seja, por outras palavras, significa que você
terá que estar disposto a reconhecer que não sabe tudo. Que há muito mais para aprender. E que o que você sabe hoje é apenas uma peça do puzzle. Uma parte da coisa. E temos que manter um espírito aberto para aprender. Pode acontecer também que o conhecimento que você tem hoje e que o que dá por garantido não seja até realmente assim. Seja só em parte, mas não totalmente correto. Eu já vos disse, eu próprio, por exemplo, quando falava de servir a Deus e não sei o quê, eu dizia às pessoas, não, irmãos, Deus pôs-me no ministério porque eu fui fiel no pouco. Certo? Não há nada errado nisto. Ser fiel no pouco, não é? Já vão entender porquê. Porque eu comecei a abrir a igreja, a preparar o palco e o som para o pastor pregar, depois passava, não havia esfregona, e eu de joelhos passava o estradapano, depois também lavava a casa de banho, ninguém sabia que eu fazia isto, só o pastor. Ninguém via eu a fazer isto, nem o pastor, que eu fazia antes da reunião. Quando ele chegava já estava tudo pronto. E eu dizia, e Deus me abençoou, Deus me honrou e chamou-me para o ministério. E tão errado que eu estava. Até há pouco tempo, quando eu vi isto e comecei a perceber o propósito, o que é o propósito de Deus. Nasci com um propósito. O propósito é mais velho do que eu. Não sou eu que tenho um propósito para realizar, é o propósito que me tem a mim para ser realizado. Então Deus não me chamou por eu ter feito o que eu fiz. Porque se não estou em erro lá, 2 de Timóteo 1,9, acho que é aí, que diz que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito que propuseram em si mesmo, em Cristo Jesus. Então eu não estou no ministério porque ando lavei casas de banho ou passei o estradapano. Eu estou no ministério segundo o seu propósito. Não pelas minhas obras, mas segundo o seu propósito. Está a ver, eu estava errado quando eu ensinava isso. Então eu tive que mudar de mentalidade, até de crer. Eu passei a acreditar diferente, porque eu acreditava na coisa errada. Não foi por causa disso que estou no ministério. Entendeu? Então, para que Cristo seja formado em nós, você tem que estar disposto e ter consciência de que aquilo até que você acredita hoje pode até nem ser totalmente certo. Como é que você vai saber? A luz vai brilhando. A luz vai brilhando. A revelação da palavra de Deus vai surgindo. E todos temos o Espírito Santo para saber se está em linha com a palavra ou se não está. Entendeu? E agora olha aqui uma coisa. Todos nós resistimos à mudança. E muitas vezes, ouça bem, argumentamos com a Bíblia contra a revelação que temos, não que haja dúvida ou que os versículos bíblicos que usamos para argumentar contra a mudança sejam realmente certos, mas pelo simples facto de que não queremos mudar, porque gostamos do que fazemos. Por isso é que os fariseus não conseguiram compreender Jesus. Jesus incitava-os a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de fé. E eles não queriam mudar. E usavam a lei para resistir a Jesus e às suas palavras. Alô? E se você quer crescer, e todos já admitimos que ainda não chegamos à estatura varonil de Jesus Cristo, então significa que precisamos de passar
pelo processo da transformação. Não há transformação sem mudança. Então não podemos ter a atitude de resistir quando a mudança bate à porta. Porque se nós não mudarmos, não crescemos. E se nós não crescermos, nunca chegaremos à estatura varonil de Jesus Cristo, que é, na verdade, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Sempre arranjamos desculpas e argumentos para não largar o que nós gostamos, ainda que saibamos que é mau. Mas gostamos daquilo. Dizendo, Deus sabe, Deus é bom, deixa que isto é comigo, entre mim e Deus. Deus é que é o meu juiz. Mentira. Mentira. Isso é tudo mentira. Desculpas esfarrapadas para, na verdade, dizer, eu não quero mudar. E quando começamos nas pequenas coisas, estendemos às maiores. Chegará até o ponto, mesmo que Jesus, face a face, lhe apareça e lhe diga, faz isto. Você vai arranjar desculpas para não fazer, porque não quer fazer. Como os fariseus. E quanto mais velhos somos, mais resistência oferecemos às mudanças. Quem é este agora? Vem para aqui. Já cá anda há 70 anos e vem-me agora este dizer que é de outra maneira. Sou crente aqui, tenho mais anos de crente do que ele de vida. Vem-me agora ensinar a Bíblia a mim? Tem 70 anos, pode ter 70 anos de crente, mas é um bebê, é imaturo. Porque se não fosse, não pensava dessa maneira. Amém? Então, a mudança dá-se pela fé. Pela fé. Eu falei, sexta-feira que vem vou dar um toque sobre isto. Falei a semana passada acerca do dar uma salva de palmas a Jesus. Então, mas agora mostre-me na Bíblia, você a mim, onde é que diz para dar salvas de palmas a Deus e a Jesus. Não dizem lado nenhum, nós recebemos isso por tradição. Porque achamos que fica mais dinâmico, porque agita mais as pessoas, alegra mais o ambiente. Às vezes até as pessoas dizem, dê uma salva de palmas a Jesus. Não é realmente interessado no louvor a Jesus ou o que quer que seja que aquilo queira dizer. É para animar a coisa. Para ter um feedback da plateia, para o pessoal se sentir mais entusiasmado. Aos homens nós aplaudimos, a Deus nós adoramos. Aplausos a Jesus não é nem louvor, não é nem sequer adoração. Entendeu? E depois falei sobre o uso do vinho na Santa Ceia, vinho fermentado. E até no uso do vinho. Vocês estão preparados? Isto aqui é feijão com massa. Quando a gente não sabe, a gente não sabe. Agora, quando a gente sabe e não quer mudar, a gente arranja sempre desculpas. Mas o problema não é, não, porque isso aí é uso e costume. Não, isso aí, Paulo também disse a Timóteo, bebe vinho. E como é que você sabe que o vinho que Paulo mandou Timóteo beber era fermentado? Não está lá. Não, mas Jesus transformou água em vinho. E como é que você sabe que era fermentado? Não, porque lá o homem disse que ainda era melhor. Sim. Mas se o vinho não fosse fermentado, então a qualidade do vinho não está no grau de alcoolemia. A qualidade do vinho está no sabor, na textura. Por exemplo, eu bebi vinho doce muitos anos, o meu avô fazia. E todos os anos o vinho tinha um sabor diferente. Porquê? Tem a ver com o clima, assim tem a ver o sabor da uva, certo? O amadurecimento, assim é o sabor do vinho. Então podia ser baseado nesse pressuposto. Mas desde 1414 que o cálice foi introduzido na cerimónia religiosa de vinho fermentado. E passou, e nós evangélicos trouxemos isso por tradição para nós também. E eu também pensei assim, quando me diziam o contrário, eu achava manias dos brasileiros e dos americanos. Até eu começar a estudar na palavra de Deus.
e vê que o uso do vinho fermentado estava proibido aos sacerdotes. E que Nadab e Abiú morreram no tabernáculo, 2 irmãos, filhos de Arão, morreram porque foram ministrar depois de terem bebido vinho. Ah, pastor, mas isso é para os sacerdotes. E você não é? O que é que a palavra diz lá em Pedro? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. E que diz lá em Apocalipse também? E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai. Agora, a questão que se põe não é, então, mas a Bíblia diz, não vai ver. Não, o que segue daqui em diante é as suas desculpas para continuar a fazer o que você quer fazer. Então, quais são os versículos que vamos arranjar para continuar a beber bebida forte e vinho fermentado? Entendeu? É isso. E está a ver como é difícil mudar? Eu nem preciso que você me diga nada. Eu posso ver quase os seus pensamentos. É difícil mudar. Porque estamos habituados durante anos e anos e anos e anos e anos. Fizemos assim. Agora não posso? Então quer dizer, se eu fizer, Deus já não gosta de mim? Eu vou para o inferno? Não, que se eu fizer... É as desculpas de quem não quer mudar. Não vai para o inferno por beber vinho. Mas uma coisa vai levá-la a outra. Mas é pecado beber vinho? Você acha que é pecado fazer sexo com uma boneca insuflável? O que é que você acha? Não, pastor, não se pode considerar propriamente um adultério, não é verdade? Porque é um boneco, já e agora daqui me sirvo. A Bíblia não diz nada de fazer sexo com uma boneca insuflável. Mas você acha que é correto? Acha que está em linha com o caráter de Cristo? Então, mudança, meus amores. Mudança, meus queridos. Aleluia. Não, mas eu acho que não. Você acha o que você quiser. Eu também achava assim, mas quando fui ver a palavra de Deus e Deus me abriu o entendimento, até na dúvida, por causa da minha consciência, eu vou mudar. Aliás, eu já mudei. Entendeu? Pronto. Glória a Deus. Não, pastor, mas a Bíblia diz, ninguém vos julgue pelo comer nem pelo beber. Diz isso. Diz. É verdade. Mas o que é que também diz? Diz que o glutão é igual ao adúltero, ao feiticeiro, ao idólatra, ao mentiroso. O glutão. Então, se a Bíblia diz, ninguém te julgue pelo comer, mas por outro lado diz que ser glutão é ser dominado pela sua carne. Alô? Ninguém te julgue pelo beber, sim. Mas sabemos que os bêbados não entram no reino dos céus. Porque é o que Paulo diz, os que praticam estas coisas, de modo nenhum herdarão o reino dos céus. Alô? Não, pastor, temos que ter o equilíbrio. Espera aí, o que é que você quer dizer com o equilíbrio? Pode pecar à segunda, terça e quarta e viver em santidade quinta, sexta e sábado? E o domingo é o dia do descanso? Mudanças, meus amores. Mudar, crescer. E se você não está disposto a mudar numa coisa que é tão simples, como é que vai estar disposto a mudar quando chegarem as maiores? O Senhor disse a Jeremias, se te cansas com os que andam a pé, como é que vais competir com cavalos? Então, mudamos pela fé. Quer ver? Veja aí Romanos 12. Estamos quase a terminar. Romanos 12. Você sabe que todos aqueles heróis que estão em Hebreus capítulo 11, todos eles enfrentaram mudanças na vida. Sim ou não?
O Senhor disse ao Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te vou mostrar. E ele não teve que mudar? Teve que mudar de mentalidade, teve que mudar de casa, teve que mudar de estilo de vida, porque ele era fixo e agora tornou-se um nómada. Mas ele enfrentou as mudanças pela fé. Pela fé ele saiu, sem saber para onde ia. E ele venceu e ele agradou a Deus, porque fez-lo pela fé. Todos os demais, quando o povo sai do Egito, diz que pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Está a ver? Pela fé fizeram, pela fé enfrentaram as mudanças. Então, Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olhe para mim, apresentar o sacrifício morto é fácil. Mas apresentar o sacrifício vivo, diz que isso é agradável a Deus. É pôr lá a sua vontade, ela está viva, mas você põe lá. A vontade diz: não quero dar o sacrifício, mas você põe lá o sacrifício. Sacrifica a sua vontade à vontade de Deus. E diz que isso é agradável a Deus. Depois diz, versículo 2: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentarmos a boa, diga comigo, boa, agradável, perfeita vontade de Deus, aqui diz que nós precisamos ser transformados. Você não pode esperar pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você não quer mudar. Esqueça, vai morrer no patamar em que se encontra hoje. E vai haver outros mais novinhos a passar à frente e a fazer as grandes obras de Deus que estavam reservadas para si, mas porque você não quis mudar. Ai, pastor, quem me tira o meu copito, tira-me tudo. Não é você que tem o copito, é o copito que o tem em si, já. Está dominado por isso e não consegue largar. Não, quando eu quiser eu largo. Então largue. Não consegue, está dominado por isso. É como o pessoal viciado no tabaco. Pastor, eu não, quando eu quiser eu largo isto. Por que é que ainda não largou até hoje? Porque é dominado por aquilo. Venha com os toras que vier. E enquanto não reconhecer que está dominado por uma erva, nunca vai ser liberto. E você foi criado para dominar sobre as ervas do campo e não para ser dominado pela folha de uma planta. E a pessoa diz: não, mas ninguém vai para o inferno por fumar. Não, até pode ir para o céu, mas vai mais depressa. E diga-me lá a mim que glória é que há nisso. Uau, Deus foi glorificado, morreu com cancro no pulmão. Glória a Deus, acabou a carreira dele. Acabou nada, se calhar nem tinha começado. Foi só pelo raio da mania de não querer mudar. Alô? Paradigma. Eu escrevi aqui uma coisa, chamo-lhe o efeito paradigma. O que é um paradigma? Olha aqui. Os paradigmas conseguem bloquear a visão do futuro e as oportunidades são desperdiçadas. A resistência à mudança. Mudar esbarra em resistências. E este fenómeno é uma questão de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de regras, regulamentos, padrões ou rotinas, nem sempre reconhecíveis, que mostra como nos comportamos dentro das fronteiras e limites que nós próprios estabelecemos. Paradigmas influenciam a sua maneira de ver e analisar mudanças, afetando sobretudo as suas decisões. Impedem a visão do futuro, bloqueiam a criatividade e com isso a tendência é buscar nas experiências do passado, apoiadas nos velhos paradigmas, a resistência agora a novas mudanças. Os paradigmas filtram as novas experiências.
E os pastores veem a igreja e o mover do Espírito Santo através do seu próprio paradigma. E eu estes dias tive que me arrepender diante de Deus. E porque vocês mesmos já me ouviram, e eu digo já a vocês, já mudei. Olha, sigam o meu exemplo. Quando eu vejo que tenho que mudar, eu mudo. De eu próprio até, não é propriamente criticar, mas desvalorizar, determinados a mover, ok, ou manifestações, só porque eu não opero nelas, ou porque eu acho um pouco ridículo. Mas veja, no dia de Pentecostes, muitos acharam aquilo ridículo. Mas o Espírito Santo não deixou de se manifestar, ainda que muitos o achassem ridículo. Então eu tive que me arrepender, já pedi perdão a Deus, Senhor, não tenho que criticar nem fazer piadas de certas manifestações, só porque eu não opero nelas, ou porque acho que não tem propósito. Mas quem sou eu para ajuizar se aquela manifestação tem um propósito ou não tem um propósito? Está a ver? Então já me arrependi. Glória a Deus. Então, nós selecionamos as coisas naquilo que melhor se ajusta às nossas regras e regulamentos e ignoramos o resto. Não, isso não é de Deus. Se fosse de Deus, isso manifestava-se na nossa igreja. E por isso há tantas divergências a um novo mover do Espírito de Deus. A forma de cada pessoa ver está condicionada ao seu paradigma particular. Então, veja, Martinho Lutero. Martinho Lutero teve a revelação de que salvação é pela fé. Mas o que é que aconteceu com a igreja instituída? Resistiu, porque o paradigma deles é que salvação é pelas obras. Há séculos que toda a gente sabe que acreditamos que salvação é pelas obras. Vem agora este aqui, o rebelde, dizer que salvação é pela fé. Há séculos que lemos a Bíblia e agora este é que tem a revelação. Nós sabemos que foi verdade. No entanto, o próprio Martinho Lutero não teve revelação acerca do batismo no Espírito Santo. Quanto a ele, até o livro do Apocalipse nem deveria estar incluído na Bíblia. No entanto, movimentos do Espírito Santo que se levantaram posteriores trouxe o conhecimento e a revelação do batismo no Espírito Santo, da cura divina, evangelização do mundo. Depois veio o uso ou o fluir nos dons do Espírito Santo. Depois veio revelação sobre prosperidade. Cada mover do Espírito de Deus encontrou resistência. Todos foram perseguidos. Porquê? Por causa do paradigma velho. Não, a gente não acredita assim. Não, nunca ouvi falar disto. Nunca ouvi falar de tal coisa. Não, eu acho que não. Isso até me parece ser estranho. Isso é do diabo. Nós, os cristãos, corpo de Cristo, fizemos isso. Está a entender? E quer saber uma coisa? Não mudou nada. E agora vêm os pastores dizer, não é para beber vinho fermentado. Quer saber uma coisa? Eu é que sei o que é que eu bebo, o que é que não bebo. Isto é entre mim e Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Estamos na mesma, você ainda não percebeu que estamos na mesma. Ou então faz como alguns, não é? Põe uma garrafa de sumo e depois põe o vinho lá dentro. É frutos vermelhos. Que coisa, man. Então, olha o que eu quero também mostrar aqui a vocês, e para terminar, diz assim, versículo 3, portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considera a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então olhe para mim, ande na medida da sua fé. É isso, pastor. Então já posso fazer o que eu sempre gostei de fazer. Não, espera aí, você está a deturpar o que eu estou a dizer para as suas conveniências. Ouça. Ande na medida da sua fé. E a fé nunca vai além do conhecimento. Quando você toma, ou quando você cresce em conhecimento,
a sua fé dá um pulo. Então ande nessa medida da fé. Como o apóstolo Paulo disse, naquilo que já chegamos, andemos. Então não ande aquém da medida da sua fé, nem ande além da medida da sua fé. É o que ele está aqui a dizer. Não pense que você é isto ou é aquilo. Não, eu é que sei. Oi, isso vai para além da medida da sua fé. Nem também, mas eu coitadinho, não. Oi, ande na medida da sua fé. Isto é, ande de acordo com o conhecimento e revelação que você já tem. Por que é que vai ficar lá atrás? No maná velho, já tem bicho. Não, mas este maná caiu do céu. Sim, mas já foi ontem, homem. Hoje há maná fresco. Mas não está a entender. Isto foi Deus que deu a semana passada. Oh, homem, hoje Deus deu de novo e o de hoje é fresco. Isso foi bom para a semana passada. Mas já não serve mais para hoje. Há um exemplo muito interessante, é uma alegoria, mas que eu acho que encaixa tão bem neste tipo de assuntos. Quando Ana, teve o filho, ela tinha o prometido a Deus, e isto é tremendo. Ela era estéril, ok? E a outra mulher lá do marido, Elcana, infernizava-lhe a cabeça, porque ela não podia ter filhos. Até que ela orou e clamou a Deus por um filho e disse: Senhor, se tu me des um filho varão, ele será teu todos os dias da sua vida. Engravidou e teve um filho. E depois de desmamado, Samuel, ela levou a Eli, o sumo sacerdote, para que ele servisse ao Senhor. Pensa que foi fácil? Não foi. Mas sabe o que é que Deus fez? Deu-lhe mais 5 filhos. E ela só alcançou quando ela disse: o filho que me des, Senhor, eu semeio, será teu. E diz que todos os anos ela subia, uma vez por ano, à altura das festas, e levava uma túnica nova para Samuel. Porquê? Porque a túnica do ano passado já não servia para este ano. O conhecimento que você adquiriu o ano passado está obsoleto este ano. Se você não crescer em conhecimento, não crescer na revelação da palavra de Deus, você não está a crescer, você está a diminuir. Está a regredir. Não está a avançar, está a regredir. Alô? Isso significa que temos que estar preparados e dispostos a mudar. Qual é o problema mudar? Mudar para melhor, mudar para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Qual é o problema? O problema é que o diabo não quer. Porque o diabo quer que você continue bebê. O diabo quer que você continue agarrado aos velhos paradigmas. Porque mantendo-o assim, você nunca, jamais chegará a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Jamais chegará à estatura completa de Cristo. Certamente virão haver mudanças na sua vida que você não entende porque aquilo está a acontecer. Como os bebés da águia, como tantas situações na nossa vida, porque isto está a acontecer, porque Deus está a permitir isto. Mas Deus tem um plano lá na frente. Deus tem a visão global do puzzle, você é só uma peça. Confie em Deus, por isso é que eu disse, as mudanças dão-se pela fé. Avance pela fé. Ora, busca Deus. Não entendo. Não critique. Busca Deus até compreender. Não entendo, portanto não faço. Preguiçoso. Busca Deus até ter revelação e mudar e fazer e cumprir o que Deus tem para a sua vida. Alô? Mas não entendo. Avance pela fé. Busca Deus. Ore no Espírito. Espera em Deus. E vai entender. Vai ter revelação. Quer terminar, Danilo? Quer terminar contando-lhes uma história. Vocês todos sabem que a indústria de relojoaria da Suíça é muito forte a nível mundial. São os melhores. Sim ou não? Então, creio que foi nos anos 70 e qualquer coisa, que um jovem inventou o relógio digital.
e levou a invenção aos grandes relojoeiros da Suíça. Como é que você acha que eles receberam aquela invenção? Muito mal. Até gozaram. A gente precisa disso para quê? Como é que vamos fazer um relógio sem corda? Sem ponteiros? Isso não tem classe nenhuma. Um relógio preciso, toda a gente sabe que um bom relógio tem um mosquetão, tem aquelas engrenagens todas, tem a corda, tem ponteiros, tem... Não aceitaram. O mesmo jovem foi a uma feira, creio que foi em Tóquio, de tecnologias, e vendeu por não sei quantos milhões a sua invenção à Texas Instruments, uma empresa americana, que começou a fabricar relógios digitais e comprovou-se que o relógio digital é até 1000 vezes mais preciso do que o analógico. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi que naqueles anos as empresas de relojoaria suíças quase foram à falência. Perderam milhões de dólares. Porquê? Porque não tinham relógios digitais. E toda a gente queria relógios digitais. Foi uma febre. E até tinha despertador. E outros cantavam os parabéns. Eu lembro, eu era miúdo. Tinha luz e tudo, dava luz. E depois veio outros que tinham uma maquinazinha de calcular. Toda a gente queria relógios digitais. Mas porquê é que eles não aceitaram a ideia? Diga comigo, paradigmas. Não quiseram mudar o paradigma deles, o velho paradigma, e perderam milhões. Então, Deus quer que nós cresçamos. Ouça, tudo o que está vivo muda, só não muda o que está morto. Portanto, pense consigo mesmo, qual é o seu estado? Porque tal é a resistência à mudança. Alô? Vamos ficar de pé. Glória ao teu nome, Jesus. Eu quero orar por vocês. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos orar em línguas. Corredande candarelis paqueres.